Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente, final de semana, falar da final do Cariocão 2018. Serão dois jogos, o primeiro neste domingo e o segundo e finalíssima no outro domingo. Os finalistas todo mundo já sabem, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, sem vantagem para ninguém. O formato que o Botafogo joga, todo mundo sabe. O formato que o Vasco joga, todo mundo sabe. O Vasco ainda leva uma vantagem que pode fazer algum tipo de variação, caindo pro 3-5-2. O Vasco tem opções melhores no banco de poder mudar o jeitão de jogar. E o Botafogo com aquela muita vontade, muita garra, que isso o Vasco também tem. Ficaram de fora aí o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense poderia estar nessa final sim, até merece, porque fez uma campanha relativamente boa no Campeonato Carioca, mas o Flamengo não merecia chegar à final. Dos 4 times, o que não merecia, eu já falei aqui, era o Flamengo. Tem um elenco que tem uma certa qualidade, mas alguma coisa de muito errado lá, panela, dirigentes por parte do futebol, falando mais como torcedores do que como dirigente, o tal do Lomba vindo a público querer explanar, ele não adianta em nada, ele está falando como torcedor, aí os jogadores vão acabar fazendo corpo mole para ele cair, ou seja, esse Lomba falou um monte de asneira, poderia ter razão, mas explanar assim, deixa que a torcida explana. Ele falou que tem que mudar um montão de coisa, o quê? Fala o que é. Porque se continuar com esse amadorismo colocando a emoção na frente da razão, o Flamengo vai continuar não ganhando nada. O presidente Bandeira de Melo ajeitou financeiramente o time, mas falta ainda essa parte do futebol que muitas das vezes parece que a emoção, como eu estou falando aqui, toma o lugar da razão. Do Fluminense, eu falei aqui, muitos podem não ter gostado, que foi bom o Fluminense, só que o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, iam achar que estava tudo bem e ia se dar bem no Campeonato Brasileiro. Vai com esse time, o Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo vão passar aperto enorme no Campeonato Brasileiro. Porque o time do Fluminense é muito limitado, muito limitado. Alguns jogadores do Fluminense acharam que o time já era muito bom. O time do Fluminense é médio, nota 6. 6, quando joga muito bem, esporádico 7. Não passa disso. A vantagem do Fluminense é que tem um esquema muito bem definido, mas os jogadores são limitados, como é de Vasco, Botafogo e alguns jogadores do Flamengo também. Tem algum jogador no Flamengo diferenciado, que tem um futebol diferente, que pode mudar? Pode, porém falta em algum tipo de determinação, de repente alguma panela, mas é isso que acontece. Mas quem chegou ao final foi Vasco e Botafogo, e não podem reclamar, ninguém pode reclamar, chegaram lá com mérito. Flamengo e Fluminense tinham empate e não conseguiram segurar o empate. Chegou à final os 2 times que precisavam ganhar, e chegou Botafogo e Fluminense. De que maneira? Como? Chegaram Vasco e Botafogo. E como é que vai ser esse jogo? Bom, vai ser o primeiro jogo no Engenhão, do Botafogo. O Valentino não tem muito o que inventar. O time do Botafogo é aquele time que não tem meio de campo, que ele tem que se segurar no meio de campo, fazer um meio de campo pegador e sair pelas laterais. Não tem muita invenção. Tem o Carly que volta ali junto com o Igor Rabelo, os 2 laterais, Marcinho e Moisés. Ali vai mesmo o Lindoso, o Marcelo, o Renatinho ali na frente. Aí por um lado o Luiz Fernando, por outro o Valência, e na frente o Bremer. Não tem muito o que inventar. E jogar do jeito que vinha jogando sempre, com muita força pelas laterais. O Vasco também tem isso. A diferença é que o Vasco tem um meio de campo que cria mais, principalmente com a entrada do Giovanni Augusto. Então o Botafogo vai ter que bloquear esse toque de bola, tentar bloquear ali o Giovanni Augusto na criação e tentar travar as subidas ali, tanto do Pikachu, que tem muita velocidade, e o Fabrício, que não veio jogando bem, fez até o gol da vitória, mas ele não estava jogando bem, e não veio, não é porque veio o jogo, igual eu vi um monte ali, estava voando o cara, torcida, estava voando o cara porque ele não estava jogando nada, ele tinha errado um monte de coisa, fez o gol, mas ele errou um monte, ele poderia ter
dado gol pro Fluminense. Então, ele jogou mal, mas fez o gol. Beleza. Então o Botafogo não tem muito o que inventar. Vai naquilo ali, tomar cuidado com o meio de campo do Vasco na criação ali. No segundo tempo pode entrar o Paulinho ali, a gente tem que tomar cuidado, que o moleque tem habilidade, mas o Botafogo tem que ficar na dele. O problema é que, como não tem vantagem, os dois times têm que sair um pouquinho pro jogo para criar um pouco. E o Botafogo não tem essa criação pelo meio, só pelas laterais. Acaba ficando um pouco mais fácil para o time adversário marcar essas jogadas. Porém, o Botafogo vem jogando assim um tempão e não tem para onde correr. Então o Botafogo vai com o que ele tiver de melhor. E no segundo tempo pode ter algumas opções ali, com o Pimpão, com o Ezequiel por um lado, ou seja, tentar variar, mas mesmo assim, as variações do Botafogo são mais limitadas que a do Vasco. E o Vasco? O Vasco também provavelmente vai com o mesmo time. O que pode mudar é se tiver a volta do Evander e a volta do Paulinho para o time titular. Se tiver a volta do Evander, duvido muito que o Zé Ricardo vai barrar o xodó dele, que é o Wellington. Provavelmente ele barre ou Giovanni Augusto ou Wagner. O Wagner numa partida foi mal. Eu, se fosse o Zé Ricardo, voltando com o Evander, de cara, eu tiraria o Wellington. Mas ele não vai tirar o Wellington. Então deve ser de sábado, o Wellington, Giovanni Augusto, que para mim não pode mais sair do time, o Evander. Aí ali na frente ele coloca ali o Riascos e vai de André Rios. Não sei, ele pode fazer, porque se ele ficar com o Wellington de sábado, Giovanni Augusto, 3 ali no meio, Wagner por um lado, por outro ele pode continuar do mesmo jeito, colocando o Pikachu na frente, mas eu não colocaria. Não colocaria porque não precisa. O Pikachu lá de lateral mesmo, e do outro lado ali, ele pode até iniciar assim, com de sábado, o Wellington, Evander, Giovanni Augusto e o Wagner, e na frente o Risco. Ou ele colocar o André Risco pelo lado, tira ou o Wagner ou o Giovanni Augusto, ou tiraria o Wagner, deixaria de sábado o Wellington, Evander, Giovanni Augusto ali com o André Risco por um lado, ou seja, ficava o André Risco por um lado, o Evander ou Giovanni Augusto pelo outro, o Evander ali mais centralizado um pouquinho, apesar que eu não gosto dele mais centralizado, era melhor até jogar pela ponta, com o Riasco na frente. Essa é a dúvida do Zé Ricardo. O Zé Ricardo sabe que o forte do Botafogo é as laterais, provavelmente ele vai tentar travar ali a subida dos laterais, jogando tanto os dois jogadores jogando na ponta, ou Evander, Giovanni Augusto, ou Paulinho, ou quem for, em cima dos laterais do Botafogo, para prender mais os laterais, que é o ponto forte do Botafogo, e criar ali no meio de campo, que o Lindoso já não consegue marcar tanto assim, o Renatinho do Botafogo não é um cara de marcação, é um cara mais de criação, ali do meio de campo, que o Botafogo deve vir mesmo com o Lindoso, o Marcelo e o Renatinho ali para a criação, o Valência mais por um lado, o Luiz Fernando pelo outro e o Bremer na frente. Então os dois times já se conhecem, sabem como é que joga, já está cascudo de saber o jogo do outro e quem vai levar vantagem. Vai levar vantagem quem errar menos. Quem errar menos de Botafogo e Vasco e mostrar mais de posição pode sair com vantagem nesse primeiro jogo. Acredito que o primeiro jogo tem cara de empate. Primeiro jogo tem cara de empate, os times vão segurar a onda um pouquinho nesse primeiro jogo. Pode ser um jogo bom? Pode, mas acredito que eles podem segurar a onda. Pode ser que algum time parta para cima para tentar definir hoje o jogo, mas não acredito pelo jeito dos dois times. Então, galera, acredito um jogo bem parelho e quem mostrar mais disposição, mais vontade, pode ganhar. Mas na disposição e na vontade, os dois estão muito igual. Vai ganhar quem errar menos. Ou seja, a zaga que erra menos, acredito que leve vantagem nessa partida. Então, meus amigos, essa foi minha visão aqui rapidinha aqui, sobre o pré-jogo Vasco e Botafogo. E após o jogo, dando a minha cara tá cheia de gente. Meu cachorro. É só começar a gravar, o cachorro começa a latir. Mas após o jogo,
Se o pessoal der um tempo aqui, eu conseguir, eu entro ao vivo para fazer a live. Se não, eu gravo depois, mas eu quero ver se eu entro ao vivo para poder fazer a live. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais, curta, compartilha, acompanha o jogão que eu vou acompanhar também e vamos ver se o pré-jogo que eu falei aqui acontece. Mas não vejo grandes mudanças nem em Botafogo, em Vasco, e um jogo muito parelho, principalmente que não tem vantagem para ninguém. Um grande abraço, até mais, fui, tchau!